Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Desculpa o meu atraso, eu me confundi o horário. Boa Tudo tarde. Me atrasei. Bom, Tem atraso nenhum, Tudo não. bem? Boa. Como é que vai? Certo, e aí? Tudo bom. Ó, eu tenho aqui na sala de espera 3 nomes. Bruna Starling, eu acho que ela é uma palestrante, né? Palestrante. A Josele também está entrando, Bem também palestrante. palestrante, não é isso? Isso, são E as também duas. temos um terceirão, não sei se esse nome diz alguma coisa. Não, acho que pode deixar aguardando mais um pouco esse. Tá certo. Boa tarde. Boa tarde, Boa Bruna. tarde, Boa tarde, tudo bem? Joseli. Bem, e vocês? Tudo ótimo. Muito obrigado por Tudo terem ótimo. aceito o convite. Nós que agradecemos. Prazer estar aqui com vocês. Bacana. Animada para mediação, Jade? super. Empolgadíssima. Joseli, caso a senhora esteja falando, não conseguimos ouvir porque seu microfone está desabilitado. Beleza. Daniel, enquanto a gente não começa, amanhã são 2 apresentações, não é isso? À tarde? 14 e 19? É isso mesmo? Daniel? Eu não estou conseguindo ouvir porque tem muito cachorro latindo aqui na rua. Tá, depois te mando uma mensagem. Agora melhorou. Pode repetir, fazendo favor? Eu estava querendo confirmar amanhã. Amanhã são às 14 horas e às 19 horas, não é isso? Na verdade, amanhã é somente às 14 horas. Tá, é Às porque 19 às 19 horas é no dia seguinte? é no dia 26, No dia na 26. segunda. Pois é, foi justamente essa dúvida que eu estava, porque eu vi um post onde as 2 seriam amanhã. Então, acho que foi alguma confusão que eu fiz, então. Inicialmente seria, mas a arte que a gente veiculou é a do dia 26. Mas tem uma Tá. outra arte que alguém pode ter enviado por engano. Pois é, eu acho que eu recebi uma dessas, por isso a minha pergunta. Tá bom. Ô, Dani, só para confirmar contigo, hoje tem 1 às 7, né? Isso. Isso, Tá, é que eu botei aqui para falar no final. perfeito. E que eu ia perguntar... Sim, Pode desculpa, falar, Jade, Dani. pode falar. Não, pode falar, Dani. Tá certo. Eu ia perguntar para as palestrantes se elas vão fazer alguma apresentação de PowerPoint. Não? Maravilha. Eu ia perguntar para elas também se elas têm alguma preferência, se alguém quer falar primeiro. Não tem, porque eu organizei, tinha colocado aqui indiferente. Não sei se a Bruna fala primeiro, a professora Joseli. Pode ser a Bruna, por mim não tem problema. Vamos por ordem alfabética, sem problema nenhum, se ela não se incomoda. Não me incomodo, não. Por mim, tranquilo. Perfeito, então. De qualquer forma, as duas vão falar, então. Só para entender uma coisa, a exibição, ela está sendo através do YouTube? Como que é? Para quem está assistindo? Tem 2 opções. Tem o Zoom, que as pessoas receberam também o link do Zoom, e também está sendo transmitido para o YouTube, no canal da Matchmaking.
Então, quem quiser também assistir através do YouTube também dá. Ah, legal. Você pode compartilhar comigo o link, por gentileza, do YouTube? Claro, deixa eu pegar aqui. Caso não tenha achado, eu já tenho o link aqui, Bernardo. Ah, você tem mais fácil? Uhum. Então, se você puder, por favor, encaminhar. Sim. Acabei de enviar aqui no chat. Tá ótimo. Obrigada. Obrigado. Vê se é possível acessá-lo. Sim, obrigada. Imagina. Então, aí a minha sugestão é dar aí mais alguns minutinhos também para evitar aí que algumas pessoas tenham tido alguma dificuldade para entrar. E aí, dando aí um tempinho, podemos começar. Aí, Jade, fique bem à vontade para começar quando for mais adequado, tá bom? Fique bem à vontade. Perfeito. Acho que umas 2h05 a gente pode começar, dar uns 5 minutinhos. Isso, acho que sim.
Começando no YouTube. Perfeito, já vou fazer a divulgação então. Sim, daqui a um minutinho já começa. Bom, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando em mais uma palestra do segundo ciclo da revista Feneri. O meu nome é Jade de Almeida Lopes, eu sou graduanda do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e é com enorme satisfação que eu vou mediar o debate desta tarde, que faz parte do nosso segundo ciclo de palestras da revista Feneri. Estamos novamente reunidos nesse espaço, que é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista, e por isso eu estendo todos os agradecimentos a todas as pessoas que foram instrumentais para o sucesso dessa iniciativa. Nesse segundo ciclo de palestras, a gente tem como foco as possibilidades de atuação dos profissionais de relações internacionais, e que trará debatedores com experiências em organizações públicas, privadas e do terceiro setor. As palestras abordarão temas relacionados com a promoção comercial, o comércio internacional, diplomacia pública, diplomacia corporativa, paradiplomacia, atração de investimentos e atuação de organizações internacionais não governamentais. Comunico aqui que em breve será publicado o primeiro número da revista Feneri, que foi resultado das notas técnicas dos palestrantes que ministraram suas falas no nosso primeiro ciclo de palestras da revista Feneri. Todas essas palestras estão disponíveis no canal da Feneri no YouTube. Faço o comunicado também que os trabalhos acadêmicos podem ser submetidos a qualquer tempo para apreciação do nosso corpo editorial científico, através do e-mail revista@feneri.org.br, para compor as próximas edições do periódico. Então, é também com imensa satisfação que eu agradeço a participação das nossas ilustres debatedoras nessa tarde, que apesar dos tempos difíceis e dos inúmeros afazeres com que se ocupam, atenderam prontamente o nosso convite. A nossa primeira palestrante é a Bruna Stelling, que é assessora de assuntos multilaterais e rede de cidades da Coordenadoria de Relações Internacionais do Gabinete do Prefeito da Prefeitura de São Paulo desde 2018. Onde desenvolve e acompanha parcerias internas e externas, prospecta cooperações internacionais, capacitações técnicas e boas práticas internacionais de interesse do município. Ela representou a Prefeitura de São Paulo na 23ª Cúpula da Mercocidades em La Paz, na Bolívia, no Congresso Mundial de Rede, Cidades e Governos Locais Unidos em Durã, na África do Sul, esteve à frente do projeto de cooperação internacional como a Cidade do México, estratégica para a implementação da Agenda 2030 e localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, que resultou na primeira revisão local voluntária dos ODS na cidade de São Paulo, entregue às Nações Unidas. É ponto focal para as redes internacionais das cidades Urban 20, Mercocidades, Cidades e Governos Locais Unidos, Ray-Ban Cities Network e Rede de Cidades Latino-Americana Arco-Íris. É graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia, com especialização em Epistemologias do Sul Global pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, ACLACSCO, na Universidade de Coimbra, Portugal. A nossa segunda palestrante, também com muito prazer, é a professora doutora Joséri Fiorin Gomes. É doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria,
membro do Grupo de Estudos de Direito e Consumo Sustentável, do Grupo de Estudos em Instituições e Processos Decisórios nas Relações Internacionais e do Grupo de Estudos em Ásia Pacífica, todos juntos ao UFSM. E também é membro do Grupo de Estudos Sul Global da UFABC e do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Decolonialidade da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, e dentre outras questões. As palestrantes irão proferir uma fala inicial e depois iremos partir para as perguntas ao público. Lembrando que os espectadores podem formular suas perguntas pelo chat a qualquer momento durante a palestra. As perguntas serão moderadas pela organização e direcionadas aos palestrantes por mim. Pedimos que, além da pergunta, encaminhe por chat seu nome, sobrenome e a cidade e instituição de ensino ao qual esteja vinculado. Após essa fala inicial, eu cedo a palavra à Bruna Sterling para que ela possa proferir a sua exposição. E agradeço novamente por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Jade. Eu que agradeço o convite da revista FENERE para compor essa mesa. Aproveito para cumprimentar a professora Josélia. É um prazer imenso dividir esse espaço com vocês. Para dividir um pouquinho da minha trajetória, acho que você já trouxe alguns aspectos da minha biografia, mas só para contextualizar vocês, eu trabalho na Coordenadoria de Relações Internacionais, né, da Prefeitura de São Paulo, mais especificamente na área de assuntos multilaterais, e eu cuido principalmente dos temas de direitos humanos, Agenda 2030 e algumas redes de cidade específicas. Bom, dentro desse tema proposto, eu gostaria de fazer algumas observações gerais do que vem sido discutido nos principais fóruns internacionais sobre o papel das cidades, e também sobre o impacto das políticas de relações internacionais no âmbito local, a partir da minha experiência prática na Prefeitura de São Paulo. Atualmente, segundo a ONU, a gente sabe que até 2050 espera-se que 2/3 da população mundial esteja vivendo nas cidades, né? São nas cidades que a gente tem os maiores desafios da humanidade. Os governos locais são quem sentem o primeiro impacto e lidam com a consequência desses grandes acontecimentos. A gente pode ver isso muito claramente nesse tempo de pandemia, que a responsabilidade dos governos locais ela é muito alta, e isso para vários setores da nossa vida, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas problemáticas de educação, saúde, pessoas em situação de rua, enfim, são as cidades, é o território que cuida dessas questões do dia a dia da população. Então, as cidades são atores indispensáveis no cenário internacional. As grandes agendas globais, para elas serem efetivas, elas precisam considerar o papel das cidades. Só que, infelizmente, elas são muito pouco ouvidas na hora dessas agendas serem formuladas. A gente ainda tem muito pouco espaço dentro dessa governança mainstream, né, global, para trazer as demandas dos governos locais. Mas existem outras instâncias de atuação internacional local, como, por exemplo, redes de cidade, e também as trocas bilaterais que acontecem entre os governos locais, que são muito importantes. Então, nesse sentido, eu quero abordar um pouquinho sobre a importância de ter uma área de relações internacionais nas cidades, para que a gente possa fazer um advocacy para levar a voz das cidades internacionalmente, atuando de forma articulada, fortalecendo as políticas públicas, atraindo investimento, capacitando servidores, e estando a par das principais discussões internacionais. Então, no caso da Prefeitura de São Paulo, a equipe de relações internacionais está estruturada da seguinte maneira: a gente tem uma equipe de assuntos bilaterais, que é o que a gente fala São Paulo mais um. Então, é São Paulo mais uma outra cidade, São Paulo mais outro país, são as relações bilaterais. E isso, em geral, se dá através do relacionamento com embaixadas, consulados, através de irmandade entre cidades, e tem um aspecto... Depende da parceria, né? Mas existem vários memorandos de entendimento, enfim, várias formas de formalizar essas parcerias, às vezes simplesmente por reciprocidade, como é o caso das cidades irmãs.
Uma outra área dentro da Coordenadoria de Relações Internacionais, que é onde eu atuo hoje, é a área de assuntos multilaterais, onde a gente lida com a relação de São Paulo dentro de organismos multilaterais, sejam eles órgãos da ONU, sejam eles órgãos internacionais cujos atores são os governos locais, como são as redes de cidade, por exemplo. Então, a gente tem... São Paulo é membro de muitas redes, assim, mais de 15 redes de cidades, e muitas delas têm uma característica temática. Então, por exemplo, cidades do Mercosul, são as Mercocidades, cidades pelo clima, que é a C40, Rainbow Cities Network, né, que é uma das redes que eu cuido, que é a Rede de Cidades Arco-Íris, que cuida da pauta LGBT. Então, é uma atuação muito ampla, a equipe de assuntos multilaterais, e principalmente através das redes de cidade. Outra área que a gente tem é a área de missões e projetos especiais, que cuida de uma parte mais logística da secretaria, quando a gente tem alguma viagem, participação em algum evento, seja do prefeito, seja do secretário, e alguns projetos específicos com a população, né, com os munícipes e também com outros entes da federação. E uma equipe de comunicação que faz justamente essa comunicação das ações internacionais para os cidadãos e também para os nossos parceiros internacionais. Nós somos o que a gente chama de uma área meio. Então, a gente leva as políticas públicas de São Paulo para fora, a gente faz uma projeção internacional do que acontece na cidade, mas também a gente traz as principais discussões internacionais para a realidade do município. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como que isso ocorre na prática. Por exemplo, de algumas questões de advocacy para a inserção da política internacional. Por exemplo, o Urban 20 é uma rede de cidades membros, cujos países são membros do G20, e que as cidades, a cada ano, fazem um documento que chama Comuniqué, que é entregue aos líderes nacionais do G20 para que as demandas da cidade sejam consideradas, né? Um outro exemplo é o Mayor's Migration Council, que é um pacto de prefeitos pela migração, que São Paulo faz parte, e a partir dessa rede, a gente consegue impactar na governança da migração internacionalmente. Essa rede, ela facilita a entrada das cidades em alguns eventos que somente entes nacionais participavam, como, por exemplo, o Fórum Global de Migração da ONU, que acontece na Semana de Migração da ONU, enfim. E aí, uma questão que é importante colocar nesse ponto é a capacidade das cidades se colocarem internacionalmente sobre alguns temas, por exemplo, migração, independente da posição do governo federal. A gente sabe que o governo federal não ratificou, né, o Pacto Global de Migração e de Refúgio, e independente disso, nós, enquanto cidade, conseguimos fomentar essa pauta. E isso acontece em vários temas, por exemplo, sobre o Acordo de Paris, né? A pauta climática hoje ela está muito em evidência e a gente sabe que existe uma divergência da forma como o governo federal e os entes nacionais enxergam essa questão. E, por exemplo, em São Paulo, a gente assinou em 2018 o Deadline 2020, que é uma proposta da Rede C40, em que a gente se comprometeu a não elevar os níveis de emissão de gás carbono acima de 1,5 graus, de acordo com o Acordo de Paris. E é uma pauta que ela é global, mas a gente, independente de um posicionamento federal, a gente assumiu. Então, acho essa questão bem interessante de ser observada. Um outro ponto que a gente atua bem fortemente, assim, é em cooperação e capacitação de servidores.
como eu mencionei para vocês, as redes, elas são, em sua maioria, temáticas, né? E dentro dessas redes, a gente tem algumas nuances, tanto políticas, que aí participam, por exemplo, prefeitos para fazer debates globais, mas também tem alguns espaços que são técnicos. Tem muitos grupos de trabalho, que a gente chama de unidade temática, ou GT mesmo, que a gente consegue capilarizar essas oportunidades para todos os servidores da prefeitura. Então, por exemplo, existe uma rede de cidades, chama WeGo, que é de Smart Cities. Sempre tem oportunidade de capacitação, de cursos. Então, a gente tem esse trabalho de identificar qual que é a secretaria que está trabalhando com esse tema daquela determinada rede. Inovação e tecnologia. Então, a gente encaminha essa oportunidade, cuida desse processo de levar essa demanda internacional, essa oportunidade internacional, né, para os servidores, e acompanha também até o final, quando eles fazem a viagem, né? Ultimamente não tem sido possível fazer missões presenciais, mas, enfim, são oportunidades que, a partir da Secretaria de Relações Internacionais, a gente consegue qualificar os servidores públicos, né? Assim, fortalecer ainda mais. E um projeto importante que a gente participou nesse ano ainda, em janeiro, foi a cooperação com a Cidade do México, no âmbito de uma rede de cidade, que é a União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, que é justamente sobre a implementação da Agenda 2030. Não sei se está todo mundo familiarizado com a Agenda 2030, é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. Então, é um desafio para as cidades implementar essa agenda, porque a gente tem que adaptar a realidade local, né? Então, a gente fez essa troca de experiências com a Cidade do México, eu tive a oportunidade de ir até lá, foi uma das missões que eu acompanhei, e foi muito interessante, porque disso resultou o nosso primeiro relatório sobre as ações da cidade em relação à Agenda 2030, em relação ao desenvolvimento sustentável, entregue à ONU. É um outro aspecto interessante da gente observar também essa autonomia do governo local, porque a ONU ela convida todo ano as cidades a voluntariamente entregarem os seus relatórios, né? Esse ano o governo federal não entregou, e ainda assim a gente decidiu que ia entregar a nossa revisão voluntária local. Quem quiser, depois eu posso enviar o link da publicação, é público, para conhecer um pouco melhor da nossa atuação, eu estou à disposição. Então é isso, assim, um outro papel nosso é trazer essas agendas internacionais para a realidade municipal. A Agenda 2030 é a principal delas que a gente tem trabalhado, né? E no caso de São Paulo, ela vem para o município principalmente a partir do legislativo, onde em 2018 foi sancionada uma lei que colocou a Agenda de 2030 da ONU como diretriz de políticas públicas, e foi papel das relações internacionais, junto com a Secretaria de Governo, de implementar isso. Então, a gente fez todo um trabalho, criou um grupo intersecretarial com os atores principais que a gente identificou para poder regulamentar a lei. Então, a gente criou um grupo de trabalho intersecretarial só para municipalização dos ODS. E hoje em dia, que também foi fruto dessa lei, a gente tem a Comissão Municipal dos ODS, que ela é composta por membros, ela é paritária, né? Então ela tem membros da sociedade civil e do governo municipal, de diversas secretarias, e a gente está trabalhando para até o final do ano entregar a Agenda Municipal 2030. E é uma coisa importante de se notar que, assim, na hora, enquanto a gente está trabalhando com a RI nos governos, a gente tem que ter um filtro, né, para a realidade local. Também não é simplesmente trazer uma agenda de cima para baixo, mas entender o que faz sentido na nossa realidade, o que dessa agenda a gente consegue implementar, o que a gente já faz. Então, tem que ter uma análise crítica em relação a isso.
E uma outra frente é de projeção internacional da cidade, né? Captação de recursos financeiros e políticos. Eu digo isso porque em alguns eventos, né, de alto nível que a gente participa, principalmente nas redes de cidade, existem alguns cargos políticos, por exemplo, a rede Cidades e Governos Locais Unidos, ela é como se fosse uma ONU das cidades, ela é a maior representação de governos locais perante a ONU. E em Durban, a gente conseguiu fazer com que São Paulo fosse membro do Conselho Mundial da CGLU. Então, isso traz um recurso político importante para a cidade de São Paulo, de estar dentro desses órgãos de decisão. E, por fim, eu não poderia deixar de falar da Covid-19, né? Acho que essa pandemia, ela mudou bastante o trabalho de todo mundo, e para a Coordenadoria de Relações Internacionais não seria diferente. A gente, depois que foi decretado o emergência, né, no município de São Paulo, a parte de Relações Internacionais ficou responsável por captar doações internacionais. Então, desde março, a gente já captou mais de 70 milhões de reais a partir de doações, sejam bilaterais ou através de organismos multilaterais. As principais doações foram máscaras, uniformes hospitalares, produtos de higiene e limpeza, kits de alimentação, foram muito diversas, inclusive licença de software, horas de serviço, enfim. E os principais doadores internacionais foram algumas cidades da China, né? Consulado Geral da Turquia, em São Paulo, Consulado da Índia, Banco da China, Unesco, Acnur, enfim, diversas. E esse trabalho da Secretaria de Relações Internacionais foi fundamental para apoiar o município nesse momento tão delicado. E para finalizar, mais duas ações que a gente fez nesse período de pandemia foram algumas ações de comunicação. Então, a gente criou um boletim semanal de ações de combate à Covid-19 do município de São Paulo, que a gente compartilhou com os nossos parceiros, e também um mapeamento internacional, tanto de organizações internacionais quanto de ações das cidades, com as principais boas práticas que esses entes têm feito para combater a Covid-19. Então, a gente compartilhou esse mapeamento, foram 30 edições até o momento, a gente compartilhou esse mapeamento com os servidores públicos, e foi muito legal, porque muitos deles vieram nos procurar depois para entender como que eles... como implementar aquelas boas práticas, como acessar aquele parceiro. Então, disso vieram duas parcerias importantes, que é uma com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e OMS, né? Ela é um braço da OMS aqui na região. E aí a gente conseguiu fazer duas capacitações para funcionários públicos, uma voltada para os servidores dos equipamentos de atendimento à população LGBTI, e outra para mulheres vítimas de violência, para os equipamentos que atendem essas mulheres, né? Tratando de protocolos sanitários, de medidas de autocuidado. Então, foi muito, muito legal. E uma outra parceria foi com a Rede Brasil do Pacto Global para a instalação de lavatórios públicos voltados para a situação em população de rua. E, além disso, a gente continua participando de vários eventos, né, de trocas de experiência no âmbito das redes, em diversos temas, e dá para ver o impacto concreto da área internacional na vida tanto dos servidores, né, quanto da cidade. Então, assim, nesse contexto de pandemia, acho que está cada vez mais evidente a força dos governos locais para atravessar esses desafios complexos, né, que a gente enfrenta. E, no meu ponto de vista, eu acho que, assim, a pandemia, ela traz novos desafios, mas ela muito mais aprofunda desafios antigos, né? Velhas lacunas estruturais de desigualdade que são refletidas no dia a dia das cidades. Então, as agendas globais, elas continuam sendo um horizonte para a gente
perseguir uma sociedade mais equitativa, mais sustentável, observando as particularidades de cada região. Não precisamos inventar novas agendas, né? A gente tem já agendas importantes que estão em voga, e a partir do multilateralismo, ele tem se mostrado um canal importante de fortalecimento das cidades para a gente articular as demandas dos governos locais de uma forma organizada internacionalmente, né? E também as relações bilaterais, sobretudo na pandemia, foram muito importantes. Então, é crucial explorar o potencial das cidades para que a gente possa, por um lado, representar a população e as suas demandas internacionalmente, e, por outro lado, converter essas agendas em políticas públicas concretas. Então, de maneira rápida, assim, esse é o panorama que eu queria apresentar para vocês. Eu fico à disposição para quem quiser depois bater mais papo. Muito obrigada. Eu agradeço, Bruna, pela exposição e passo a palavra agora para a nossa segunda palestrante, a professora doutora Josélie Gomes. Obrigada, Jade. Uma boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar neste evento e compartilhar essa mesa com a Bruna. É prazer conhecê-la finalmente. A Bruna já ouvia falar, né, do trabalho, conheço bastante gente que trabalha com a Bruna lá em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, a Marina, a Elizabeth, enfim, vários colegas que fazem um belíssimo trabalho e representam muito bem justamente a atuação internacional dos municípios brasileiros. Né, e fico feliz que Bruna também está trabalhando com a Mercocidades, né, uma rede que me é muito cara, a qual, né, estudei. Hoje eu evito estudar porque eu me sinto muito mais uma militante pela Mercocidades do que alguém que analisa cientificamente esse fenômeno e como ele se desenrola nas relações internacionais. Justamente por ter percebido, na época em que atuei junto com a Prefeitura de Porto Alegre, na Rede Mercocidades, justamente o empenho e o esforço coletivo e solidário das pessoas que estão envolvidas nessa rede, em todos os municípios que são, de fato, efetivos participantes dessa rede, em buscar o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional e, quiçá, o desenvolvimento global. Né? Ou seja, é uma rede que congrega pessoas que são muito voltadas a justamente a solidariedade, ao bem comum e a fazer das cidades em que vivem lugares melhores para se viver. Né? Então, por isso, eu me sinto muito mais um pouco militante da Mercocidades do que, de fato, uma analista sobre o tema. E então te parabenizo, Bruna, por estar representando também São Paulo nessa rede. Eu lembro quando São Paulo retornou à rede lá em 2014, que foi uma alegria muito grande para todos envolvidos na rede, e se fez muitas mudanças interessantes na rede a partir da volta de São Paulo a participar de forma mais efetiva na rede. Né? Então, obrigada pela tua fala e por Acredito que tivemos um probleminha técnico. Acho que foi só para a Josélie. Acho que vamos esperar alguns minutinhos. Uma sugestão, Jade, enquanto a gente não recomeça, ela deve estar voltando aí com alguma falha na tecnologia, na internet. Eu acho que está entrando, tem uma pessoa que está entrando. Isso, ela já está retornando.
Foi um probleminha de internet, né? Exato. Mas... Pode continuar, Gisele, sem problema. Posso? Tá, vou colocar mais aqui, então, porque agora eu estou no celular, porque o Wi-Fi aqui em casa você foi. Bom, uma alegria, né, estar aqui, então agradeço novamente à FENERE pela oportunidade de fazer parte desse painel nessa tarde, e especialmente por estar aqui com a Jade, que foi uma excelente aluna, se tornou amiga, né, depois de estarmos juntas na FURG. Agradeço ao Daniel, ao Lucas, ao Bernard também pelo convite e pela oportunidade. Bom, entrando no nosso tema, então, de hoje, né, que estamos discutindo justamente a questão do desenvolvimento regional a partir da atuação dos entes subnacionais no âmbito da paradiplomacia, eu até pedi justamente que a Bruna fosse primeiro, né, pela ordem alfabética, justamente porque eu gosto mais de ouvir do que falar para poder debater, e justamente foi muito importante ouvir da Bruna tantas iniciativas importantes que São Paulo vem realizando no âmbito regional. E me parece justamente que é esta a questão crucial que nós devemos pensar quando falamos em paradiplomacia e desenvolvimento regional, né? Que justamente tanto as cidades quanto outros entes subnacionais, como governos provinciais, estaduais, outros entes federados, entes que estão descentralizados no âmbito de estados unitários, né? Então, todos os âmbitos de governos, que eu agora vou passar a chamar de governos locais e regionais, vão nos trazer justamente a questão da necessidade de repensar as relações internacionais, ou seja, de repensarmos o paradigma pelo qual a cooperação internacional e as relações internacionais se desenrolam, se desenvolvem, né? E isso nos traz justamente algo que vem sendo debatido de como lidar com as questões trazidas pelo antropoceno, por esta era em que nós estamos vivendo, pelas mudanças climáticas, pela necessidade de um desenvolvimento que se dê de maneira sustentável, inclusiva, resiliente, e que tudo isso redunda, então, na definição da Agenda 2030 das Nações Unidas, e que ali, justamente, me parece que há um reconhecimento muito importante para esta mudança de paradigma nas relações internacionais, de deixar este paradigma inicialmente colonial e imperialista de uma sociedade internacional, ou seja, formada por Estados-nação, para uma sociedade global em que se caminhe, talvez, quiçá, para uma comunidade global em que as pessoas possam circular no mundo e desfrutar de bens comuns e tenham protegidos os seus direitos e estes bens comuns em todo o mundo, em todo o globo, e quiçá, talvez, mais adiante, né, quem sabe no futuro, também fora do espaço atmosférico, né, no espaço extra-atmosférico. Então, nós temos que pensar sobre essas questões a partir justamente do local e do regional. Me parece que essas duas figuras, mais do que representarem uma definição cartográfica, geográfica, representam também a visão de como as pessoas vivem e de que modo as pessoas podem se conectar, especialmente numa sociedade que hoje está altamente interligada em função do desenvolvimento tecnológico. Então, o Bernard, inclusive, mencionou ali, quando estávamos esperando para entrar, né, que uma das coisas boas que aconteceu nesse momento difícil que todos nós estamos passando, que é a pandemia global de Covid-19, é justamente a aproximação que a tecnologia nos permite, né? A pandemia não nos permite estar próximos de forma física, presencial, mas nos permite estarmos próximos e conversarmos com pessoas de todo o mundo através da tecnologia. Então, justamente, esta percepção é que passa pela alteração de paradigma que a
diplomacia das cidades, das regiões, dos governos locais e regionais vem trazendo para o cenário das relações internacionais. Ou seja, que não basta definirmos políticas e diretrizes e normas que sejam discutidas em grandes salões por homens brancos, normalmente, de terno e gravata, né? Ou seja, que as políticas para um desenvolvimento que possa manter a todos, incluir a todos e garantir que este planeta sobreviva, né, fora a todos os problemas que nós mesmos humanos criamos para este planeta, então que nós possamos salvar este planeta diante de tudo que cometemos contra ele, essas políticas precisam ser definidas de forma coordenada e cooperativa, de forma solidária, ou seja, incluir a todos aqueles que são atores e que estão influenciando e são influenciados por essas políticas, ou seja, a necessidade de se perceber que nós precisamos construir juntos as políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, pensar o desenvolvimento não só apenas no viés econômico, mas também num viés social, cultural, político, que dê conta, então, de como a sociedade está se desenvolvendo no mundo inteiro. Nós temos alguns pontos em comum e nós temos pontos diferentes em diferentes regiões, e por isso é importante falar em desenvolvimento regional e em políticas de desenvolvimento sustentável que abarquem justamente a participação de diversos atores. Então, tudo aquilo que a Bruna nos trouxe na fala inicial sobre como o município de São Paulo tem participado de relações multilaterais, de relações envidadas no âmbito de redes de cidades, como a C40, Rainbow Cities, as Cidades para as Migrações, a Mercocidades, Metrópole, CGLU, etc., são tantas redes de cidades que existem hoje, nos mostram justamente essa necessidade de que atores diversos participam hoje do processo e não podem ser vistos mais apenas como simples implementadores de políticas e diretrizes que foram definidas internacionalmente de cima para baixo. Ou seja, estes outros atores, no caso, então, que nós estamos discutindo hoje, os governos locais e regionais, são atores que precisam participar de todo o processo decisório, né, que precisam participar da construção das ideias, dos interesses, das questões a serem definidas por essas políticas públicas e diretrizes internacionais, e que precisam, então, ser ouvidos e fazerem parte das negociações, e não só receberem as diretrizes para implementá-las. Porque muitas vezes, justamente como nós bem conhecemos, e este é o caso do Brasil, que é um país no qual nós temos um território enorme, com muitos municípios, muitas regiões, municípios e regiões muito díspares, que legalmente, teoricamente, possuem determinadas competências e autonomia, mas que, ao fim das contas, no dia a dia, na realidade cotidiana, o que nós vemos é a dificuldade de atuação por falta de recursos, por falta de aparelhamento, por má capacitação ou falta de capacitação dos seus agentes, impossibilidade de agir, não falta boa vontade, falta instrumento, falta conhecimento, falta dinheiro, né? Falta recurso. Então, a discussão que precisa ser feita, que tem sido feita e tem sido liderada muito bem pela CGLU, especificamente no âmbito da Força Tarefa Global de Governos Locais e Regionais, junto ao painel de altas autoridades da Secretaria-Geral da ONU, sobre a implementação, a construção e a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é a de que os governos locais e regionais não podem mais ser os meros executores das políticas internacionais, mas precisam ser ouvidos e precisam participar ativamente da construção dessas políticas.
Então, a CGLU lançou agora, que recém comemoramos, né, os 75 anos de fundação e existência da Organização das Nações Unidas, um importante report, um importante relatório de visão sobre o futuro do multilateralismo, o futuro da governança global, e que diz ali justamente a necessidade de estabelecermos um multilateralismo e uma governança global que sejam direcionados, dirigidos pela comunidade, ou seja, que as pessoas sejam ouvidas através dos seus representantes mais próximos, que são os governos locais e regionais, e que só talvez possamos incluir também aí a participação mais ativa da sociedade civil, por meio de instrumentos de democracia participativa junto aos governos, por instrumentos de representação de categorias mediante organizações sociais, organizações não governamentais, e o diálogo precisa ser estabelecido, então, para que essas políticas possam, de fato, refletir aquilo que é possível fazer, e não sonhos ideais, utopias, que nunca vão sair do papel e que fazem com que, então, a desigualdade, as diferenças, as dificuldades em termos de sobrevivência ainda estejam presentes no cotidiano da maior parte das populações, especialmente das populações dos países, das cidades, das regiões que estão localizadas no sul global, né? ao sul do Trópico de Câncer, ao sul do Equador, né? Então, ontem eu ouvia uma fala magnífica da professora Marcela Vecchioni, do professor Onofre dos Santos, num evento preparatório ao 5º Seminário de Pós-Graduação e Pesquisa da Associação Brasileira de Relações Internacionais, em que se questionava justamente isto. Como podemos reimaginar as relações internacionais? E de que forma, né, por uma questão muito bem colocada também pelo professor Vitor Lage, da Federal da Bahia, nesse mesmo evento, como podemos fazer isto se ainda estamos atrelados a um paradigma estatocêntrico, em que o Estado ainda é o nosso norte, o nosso nossa maior referência para as relações internacionais. Talvez nós tenhamos que parar de falar em relações internacionais e falarmos em relações globais, em relações que envolvam a todos os atores. E nisto, os governos locais e regionais têm tido, desde os anos 80, mas muito mais presente agora, no âmbito da execução da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, um papel crucial, um papel de demonstrar, e isto me parece que ficou claríssimo agora, neste momento difícil de pandemia, é de que são os governos locais e os governos regionais que estão voltados a uma atuação pautada pela cooperação e pela solidariedade, coisa que os estados deixaram de fazer, porque todos devem ter presenciado, devem ter visto nas notícias os novos atos de pirataria internacional, né, a recusa de governos de auxiliarem uns aos outros, governos nacionais, governos centrais, de auxiliarem uns aos outros com relação a insumos, ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vejam, este é um vírus que se espalhou pelo mundo rapidamente, que parou a vida de todos nós, no mundo inteiro, e que demandou uma maior união, uma maior cooperação, uma maior coordenação de esforços. E nós vimos que as nossas instituições, em todos os níveis, em termos estatais, em termos do Estado-nação, tradicionalmente ator principal das relações internacionais, falharam. Falharam porque pensaram não em cooperar e não em sermos solidários e enfrentarmos todos juntos este problema, mas sim pensaram em cada um nos seus interesses, nos seus ganhos políticos e econômicos naquele momento. Então, nós percebemos a partir daí que a crise do multilateralismo e a crise do sistema internacional, da ordem liberal internacional, liderada pelos Estados Unidos da América e pela Europa, precisa ser repensado. E quem tem repensado isso de uma maneira mais efetiva e que tem nos dado dados suficientes para justamente mostrar que
este modelo está falido e precisa ser repensado, eu não estou dizendo aqui que ele precisa ser destruído, mas sim repensado, ou seja, reconectado para que novos atores possam fazer parte e que haja, de fato, um diálogo interinstitucional coordenado entre os diferentes níveis de governo e com a sociedade civil. Ou seja, se a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável fala ali, e tem como mote, em não deixar ninguém para trás, nós precisamos, então, passar a elaborar políticas e executar políticas que, de fato, não deixem ninguém para trás. Ou seja, não pode mais isto ser apenas mera retórica e uma bela frase de efeito para vender as grandes vantagens de se aderir a uma agenda multilateral de desenvolvimento. Não, isto precisa passar a ocorrer no dia a dia das pessoas. E como isto pode ser feito? Pode ser feito justamente pelo engajamento de todos os atores envolvidos. Então, se fala ali na Agenda 2030 em diversos stakeholders, né? Ou seja, aqueles que vão influenciar na realização desse processo. E os governos locais e regionais têm, então, nesta agenda, reconhecido esse papel. E este papel precisa ser reconhecido não só pelas organizações internacionais, não só pelas próprias Nações Unidas, no repensar de como ela vai se estruturar e se reformular para dar conta do futuro que estamos à frente no pós-pandemia, mas também que os próprios estados percebam que a sua atuação isolada não é suficiente e não responde às necessidades das suas populações. Então, as pessoas precisam ser ouvidas e os governos que representam estas pessoas, todos precisam ser ouvidos. Então, a participação por meio de ações em paradiplomacia e cooperação internacional descentralizada de governos locais e regionais no cenário contemporâneo vem nos mostrar justamente a necessidade de reimaginarmos as relações internacionais a partir justamente de outros paradigmas, de um paradigma que não seja mais estatocêntrico e que inclua a todos os diversos atores que interferem na condução das questões internacionais, já que vivemos num mundo interligado, né? E aí, com isto, eu gostaria de trazer um exemplo que é recente e que está se estruturando, mas que me parece importante justamente diante desta questão de estruturarem-se formas de participação internacional coordenada e que possa daí interferir nas escolhas, nos processos de decisão internacionais, que é o exemplo do que está se estruturando entre as cidades da região amazônica do Brasil e com a possibilidade de estruturar um foro de cooperação entre cidades amazônicas, né, da Pan-Amazônia, também com as cidades dos outros países que fazem parte, que têm no seu território a floresta amazônica, esse importante bioma que faz parte justamente da preocupação por um mundo mais sustentável, né? E é algo que está na pauta, né? Justamente porque o Brasil tem sido, infelizmente, enquanto Estado, enquanto governo central, um ator que tem causado prejuízo a este importante bioma, este importante fator para o alcance do desenvolvimento sustentável para o futuro pós-pandemia, né? Então, nós vamos ver ali a estruturação que está sendo liderada por prefeituras de várias cidades brasileiras da região amazônica, a prefeitura de Porto Velho, de Macapá, de Boa Vista, com a cooperação de prefeituras de várias cidades colombianas, equatorianas, peruanas, venezuelanas, da ideia de se criar um foro de cidades pan-amazônicas, com a cooperação de uma rede de cidades importante no âmbito da questão do desenvolvimento sustentável, que é o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, com uma empresa brasileira de geração de tecnologia
para o desenvolvimento de ações em políticas públicas voltadas à economia circular e economia limpa, que é o Way Carbon, com a cooperação da Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã que se preocupa justamente com a agenda de desenvolvimento no mundo, com viés justamente desta ordem internacional liberal que é voltada a direitos e é voltada ao desenvolvimento sustentável agora, né? E que vai, então, se estruturar para buscar o desenvolvimento regional, justamente desta região da América do Sul, que é marcada pela necessidade de se preservar a floresta, ao mesmo tempo que desenvolver economicamente, gerar oportunidades para as populações, principalmente para as populações urbanas e para a melhor convivência entre as populações urbanas, rurais e populações originárias desta região. Ou seja, quer-se gerar desenvolvimento econômico a partir de uma economia circular, limpa, sustentável, resiliente, que busque preservar a floresta amazônica, porque ela é também um bem comum, um patrimônio do mundo todo, não só daquela região. Então, me parece que todas essas iniciativas nos trazem indícios e dados suficientes para demonstrar que está em curso uma modificação de paradigma, e que esta modificação de paradigma, queiram os Estados-nação ou não, queiram os teóricos de relações internacionais ou não, vai se operar. Por quê? Justamente as questões são urgentes e o nosso planeta e as nossas cidades estão pedindo ajuda. As populações estão sofrendo, precisando de ações concretas, e elas então têm que acontecer. E quem está fazendo isto, quem está colocando a mão na massa, são pessoas como a Bruna e seus colegas lá no município de São Paulo, são as pessoas que estão buscando preservar o patrimônio cultural e geológico, mas buscando oportunidades de desenvolvimento econômico sustentável que respeite esse patrimônio sustentável e geológico, por exemplo, aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde eu estou. Eu fico feliz que estejam aqui presentes comigo também alunos da UFSM, e alguns desses alunos, como é o caso da Amanda, que eu vi ali, o Matheus, entre outros, estão juntos para promover o desenvolvimento sustentável em pequenos municípios da região central aqui do Rio Grande do Sul, que possuem um acervo geológico e paleontológico único, e que agora estão, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, buscando o reconhecimento para se tornarem um geoparque e, assim, então, buscarem iniciativas de desenvolvimento econômico sustentável e que preserve este patrimônio geológico natural e o patrimônio histórico-cultural dessa região, que é uma região colonizada por italianos e alemães, que tem também a presença africana, com várias populações quilombolas, e que precisam, então, ter os seus modos de viver reconhecidos e protegidos, ainda que se precise ter desenvolvimento local econômico, e que este desenvolvimento local econômico não conflite com a necessidade de preservação do patrimônio histórico-cultural, então, e o patrimônio geológico e natural. Então, com isso, nós temos aqui inúmeras evidências de que os governos locais e os governos regionais podem assumir um papel de liderança nesta mudança de paradigma das relações internacionais para relações globais e que busquem justamente um desenvolvimento sustentável, inclusivo e resiliente. Acho que essas seriam as minhas colocações, porque eu gostaria mais era de debater com os colegas, com a Bruna, com a Jade, com o Daniel, com o Werner e com todos aqueles que estão e aquelas que estão nos assistindo hoje e responder perguntas, provocações. Então, muito obrigada pela oportunidade de colocar algumas inquietações que eu venho desenvolvendo nas minhas pesquisas e trabalhos em pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Santa Maria e em outras universidades que trabalhei, e me coloco, então, à disposição para o debate. Obrigada. Bom, eu agradeço novamente a Gisele por aceitar o convite, a Bruna,
Antes de eu passar para os blocos de perguntas, ou assim, inaugurando o bloco de perguntas e as questões, eu tenho duas perguntas em uma para vocês, assim, para a gente pensar um pouco. Esses dias eu tive contato com os planos de governo dos candidatos a prefeito da cidade aqui de Florianópolis, e, por incrível que pareça, são vários candidatos e somente 2 mencionavam algo bem superficial sobre paradiplomacia. E o que pensariam para Florianópolis nesse sentido. E nesse momento eu comecei a refletir como que a gente poderia inserir a paradiplomacia nesse momento eleitoral, né, como debate dentro dessa eleição e que os candidatos pudessem absorver esses exemplos que a gente tem em São Paulo e em outras localidades. E, além disso, eu ainda fico pensando assim, o que falta para a paradiplomacia hoje no Brasil, ela ser vista como um instrumento concreto e necessário para o desenvolvimento desses municípios, e não só como um acessório de desenvolvimento, mas sim ver como um instrumento que tem que ser recorrente, que precisa de tempo e que tem que ser atuante, independente do partido ou independente da pessoa que assuma esse município. E se essa defasagem, um pouco assim, se vocês enxergam como defasagem, seria estaria um pouco ligada à necessidade de se renovar os olhares das relações internacionais sobre as relações internacionais. Eu acho que essa seria a minha primeira questão, com algumas outras questões. Assim. Bruna, eu? Pode seguir, Josélia. Eu entro depois, sem problemas. Então tá. Estão me ouvindo? Que eu coloquei o fone agora para melhorar um pouquinho o som. Bom, até eu estava colocando aqui no chat, justamente, agora que eu consegui conexão de novo no computador, um link que eu peço para depois o pessoal passar ali para quem está assistindo no YouTube também, que é o da Articulação pela Paradiplomacia, que é uma iniciativa bem interessante, que tem sido liderada pela Giovanna Bardesi e outros colegas, que está congregando, justamente, buscando congregar os atuais candidatos a prefeituras aqui no Brasil a se inserirem no âmbito internacional, ou seja, colocarem nos seus planos de governo justamente ideias, programas, projetos, ações voltadas à inserção internacional das cidades. Então, acho que é bem interessante para que todos possam conhecer as proposições que eles fazem, porque são proposições voltadas justamente à ideia de localização e de implementação da Agenda 2030, né, do desenvolvimento sustentável. Então, me parece que sim, Jade, eu acho que é isso mesmo, sabe? Nós precisamos tornar este assunto um assunto mais palatável, mais conhecido, né? Então, esses debates e chamar justamente os candidatos, chamar as pessoas da sua cidade e dizer, olha só, existem todas essas oportunidades, né? Agora é isso que a gente está fazendo aqui na Universidade Federal de Santa Maria com esse projeto, que estamos trabalhando com cidades pequenas aqui do entorno de Santa Maria, né? Porque são cidades que não têm uma área internacional, que provavelmente não tem nem funcionários que tenham capacidade em termos de conhecimento, de saber onde buscar recursos internacionais ou de como, né, se aproveitar das oportunidades internacionais, ou que pelo menos tenham um conhecimento muito limitado, porque, por exemplo, esses dias nós estávamos conversando com uma gestora do consórcio dessas pequenas cidades aqui da região central do Rio Grande do Sul, e ela nos dizia, sim, nós temos muito contato com as cidades italianas, com a Associação Italiana, etc., sim, mas daí e as redes de cidades, por exemplo, e os diversos projetos que a cooperação europeia promove, os projetos da cooperação francesa, né, essas outras coisas, eles não conhecem, talvez, ou não têm nem condições de chegar a isso. Por quê? Porque não tem pessoas suficientes, não tem recursos suficientes, às vezes mal tem recursos em termos de internet. Vocês viram agora aqui que eu, né, aqui numa cidade que é média no interior do Rio Grande do Sul, a minha internet caiu aqui no meio da tarde, né, porque não funciona muito bem.
Então, nesses municípios pequenos também não se deve ter esses recursos, então é muito difícil. Então, o que me parece essencial é que essas questões sejam discutidas e se traga a público, se converse com a sociedade sobre isso, né? Então, incentivar, e essa iniciativa da articulação pela paradiplomacia me parece importante por isso, porque busca justamente as pessoas que estão querendo se tornar parte dos governos locais. Então, prefeitos, candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores, precisam saber o que é paradiplomacia, o que é cooperação internacional descentralizada, que existem todas essas redes de cidades, que existem 1 milhão de coisas que podem ser feitas e geram a possibilidade de melhor realizar as competências dos municípios e dos governos de estados, que são enormes e que não se tem muitos recursos, né? Então, e uma das coisas interessantíssimas que a Bruna destacou muito na fala dela, e que é uma coisa que também eu fiz lá na época, quando trabalhei com a Prefeitura de Porto Alegre, junto à Mercocidades, e junto à Metrópole, junto à CGLU, também estamos fazendo aí nesse projeto com esses municípios pequenos aqui do entorno de Santa Maria, é essa questão da capacitação dos agentes públicos. Mas isso me leva a uma outra coisa que me foi chamada a atenção por um colega estrangeiro, um colega turco, que é pesquisador do Centro for Global Policy, né, o Centro de Política Global de Washington hoje, e ele esses dias pediu uma reunião de trabalho para a gente conversar sobre pautas de pesquisa, etc. E aí uma das coisas que eu disse, bom, eu estou trabalhando com paradiplomacia, com os governos locais, com a capacitação de agentes locais para justamente a internacionalização. E aí ele me disse, sim, muito interessante isso, a ONU tem feito muito isso com o PNUD, com a ONU Habitat, né, de capacitação com todas essas redes de cidades que existem no mundo, de capacitação dos agentes, mas uma coisa que falta, e me parece que essa deve ser a nossa próxima pauta, além desta pauta que vem sendo liderada pela CGLU, que eu acabei de falar, de inserir formalmente os governos locais em espaços de tomada de decisão junto às organizações internacionais. Uma outra pauta é que esta coordenação de diversos atores, entre, então, governos locais, governos regionais, governos nacionais, organizações internacionais, redes de cidades, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, etc., universidades e etc., todo mundo, né? Que a gente passe a pensar, talvez, em capacidade estatal, de modo amplo. E não só em capacitação de agentes. Porque a gente capacita os agentes é que vão fazer as coisas, vão elaborar as políticas públicas, vão elaborar os meios de implementação, sim, ok. Mas isso a gente já está fazendo e não está tendo tantos resultados concretos assim. Então, ele me chamou a atenção justamente para isso. Mas e onde está a capacidade estatal? Por que as organizações internacionais não estão, e essas redes de cidades e órgãos de cooperação não estão enviando aportes financeiros e intelectuais para gerar infraestrutura que permaneça nesses locais e que possa continuar sendo executada pelos diversos governos, pelos diversos partidos, pelos diferentes agentes que vão passar por esses governos locais, né? E aí, quando ele me disse isso, nossa, gente, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Então, eu agradeço ao Mehmet Özkan, que é esse meu colega turco que está lá no Center for Global Policy em Nova York, pesquisando, porque me trouxe à luz essa questão. Ou seja, de que não basta capacitarmos agentes, porque os agentes passam, os agentes mudam. A gente tem que, além de capacitar agentes, tem que pensar em alterar as formas de financiamento, estruturas de financiamento e de coordenação, de diálogo interinstitucional. E a gente tem que criar infraestrutura que permaneça, ou seja, criar um centro, uma casa lá que tenha recursos com computadores, com um envio permanente de dinheiro para a execução de políticas públicas. Coisas corpóreas têm que começar a ser realizadas para que se gere capacidade para
executar políticas públicas que levem ao desenvolvimento sustentável. Porque só capacitar pessoas não tem sido suficiente. Então, a gente tem que capacitar pessoas, mas tem que dar a essas pessoas os meios físicos e recursos financeiros para que elas possam executar esses conhecimentos adquiridos e elaborar melhores políticas públicas que não se estabeleçam como políticas de governo, mas sim políticas de Estado a longo prazo, que independentemente de que linha ideológica se coloque, se assuma o governo, se possa continuar realizando. Com diferentes enfoques, claro, porque isso faz parte do jogo político democrático, mas com uma perenidade maior que gere resultados concretos a longo prazo. Então, eu acho que essa é a chave pela qual nós precisamos agora pensar e atuar. Então, acho que era essa a minha inquietação que queria compartilhar com vocês. Obrigada. Muito bom. Eu nem sei se a Jade ia falar, já comecei a falar. Não, fica à vontade, Bruna, pode ir. Não, porque a professora Josélia trouxe muitas questões importantes de comentário e as suas inquietações também foram excelentes, assim, perguntas muito boas, que são inquietações, inclusive, que nós, enquanto profissionais de RI, temos, mesmo atuando ali dentro, a gente tem as mesmas inquietações, porque, infelizmente, até mesmo, não só internacionalmente ou para candidatos, inclusive, internamente, a gente precisa provar a importância de se ter uma área internacional no governo, né? Às vezes, o próprio governo não entende qual é o papel da área internacional, como que a gente pode apoiar as políticas públicas, como que a gente pode ser estratégico, né, ali dentro. E, assim, para mim, uma saída importante, que a própria professora já comentou, é trazer possibilidades que sejam políticas de Estado e não de governo. Então, por exemplo, institucionalizar planos, por exemplo, ter planos setoriais de relações internacionais, e que esses planos, eles não sejam um plano, na verdade, não um plano setorial, né? Um plano intersetorial de relações internacionais, em que a gente possa dialogar com todas as áreas da prefeitura e que isso seja institucionalizado de uma forma a longo prazo. Então, que a gente tenha um planejamento, que a gente tenha, inclusive, instâncias formais dentro dos governos para debater as agendas, não só a Agenda 2030, mas outras agendas internacionais, né? Então, essa é uma questão que eu acho que para permanência, assim, da atuação internacional dentro dos governos, eu acho muito importante, porque, infelizmente, a gente não tem muito como... A gente tem muito poucas formas de mensurar o impacto da ação internacional. Inclusive, a gente está se aproximando agora de uma outra rede de cidades que chama ALAS, que é a Aliança Latino-Euro-Americana, que discute justamente o papel dos escritórios de relações internacionais e a importância da internacionalização das cidades. E foi semana passada, na verdade, essa semana eu participei da oficina, né, que a gente tem, que eles fazem, a gente discutindo esse papel das relações internacionais, e veio essa questão da mensuração, porque a mensuração da ação internacional, muitas vezes, ela é subjetiva, né? Tipo assim, um aspecto político, você está presente num evento, isso com certeza, assim, depois, isso vai abrir portas que vão se materializar em políticas públicas, mas como você vai provar que aquela política pública, que aquele recurso que chegou, veio daquele evento que a gente decidiu ir? Então, a gente precisa mudar um pouco a noção de que
de que relações internacionais é um gasto, mas é um investimento, entendeu? É um investimento que você traz para a cidade. E aí, só para comentar outro ponto que a professora Joseli trouxe, que é dos financiamentos, isso é um ponto que a gente bate muito, que nesses espaços, né, que eu falei de advocacy, inclusive tanto com as redes, né, levam muito isso, que é a dificuldade de receber recursos, porque existe uma burocracia, eu não vou saber nem explicar para vocês aqui, que para a gente receber recurso direto tem que passar pelo governo federal. A gente não consegue receber recurso de uma forma direta. Então, vários projetos de cooperação que a gente tem, que envolve recurso, né? Eu acabei não comentando diretamente, mas eu poderia dar vários exemplos para vocês. A gente não recebe recursos em dinheiro. Então, a gente recebe, por exemplo, no caso do Plano de Ação Climática, que eu acho que é um caso emblemático já que a gente está falando de sustentabilidade, né, de mudança de paradigma. A gente, ao assinar o Deadline 2020, a gente recebeu, se não me engano, $300 mil, eu preciso conferir esse valor, mas era um dinheiro em consultoria para a implementação do Plano de Ação Climática. Então, a gente tinha uma consultora da Rede C40 por 1 ano com a gente, para poder fazer articulação entre todas as secretarias envolvidas no plano, porque é um plano também intersecretarial, não é porque é verde que é só com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Todo mundo tem que pensar sobre isso. E foi um recurso que a gente recebeu, né? E é um plano que veio de um acordo internacional que se institucionalizou como uma política pública. É um decreto, o plano é uma obrigatoriedade do município de implementar. E aí, só para fechar, tem 2 outros programas que eu achei que ia ser legal mencionar, que a gente tem conseguido, felizmente, assim, a gente conseguiu fomentar bastante o nosso trabalho junto com os parceiros, principalmente multilaterais, para trazer parcerias que, de fato, tragam, que não só capacitação de servidores, né, mas que, de fato, tragam políticas efetivas e a longo prazo. Uma delas é o Ligue os Pontos, que começou na gestão do governo passado, no governo Haddad, mas a gente continua implementando, que veio de um prêmio que a Secretaria de Relações Internacionais candidatou com a filantropia Bloomberg, e a gente captou recursos para justamente implementar a importância de fomentar a ligação entre o campo e a cidade. Então, o Ligue os Pontos, ele traz capacitação dos produtores rurais, de pequenos produtores, para que eles consigam produzir alimentos orgânicos e a partir de agroecologia, usando técnicas sustentáveis. E, por meio de um aplicativo, eles conseguem conectar esses alimentos com restaurantes e com as demandas da cidade. E isso veio de um recurso internacional que já se transformou numa política pública acolhida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Outro exemplo, a nossa parceria com a Fundação Ellen MacArthur, que é uma fundação que trabalha prioritariamente a economia circular. Por meio da iniciativa de alimentos, São Paulo, junto com Londres e Nova York, foram escolhidas como cidades emblemáticas da iniciativa de alimentos, que busca transformar a cadeia alimentar da cidade em economia circular. Então, a gente também está trabalhando com um GT, né, dentro da Prefeitura de São Paulo, que envolve vários atores, não só da Prefeitura, mas também do setor privado, empresas, restaurantes, todos os stakeholders que, de certa forma, se relacionam com a cadeia de alimentos, para debater como transformar a economia, o sistema de alimentos da cidade em economia circular de alimentos. Então, assim, são muitas iniciativas muito bacanas que a gente tem conseguido captar, mas ainda há muito a percorrer, né? Eu acho que a gente ainda precisa cada vez mais fortalecer
a atuação através da materialização em políticas públicas, né, mas também entendendo o papel estratégico da área de RI nas cidades por meio de ações institucionais mesmo. Infelizmente, infelizmente não, acho que nesse ponto a burocracia ajuda, porque não vai ser a mudança de gestão que vai colocar em risco a área internacional se a gente tiver certos instrumentos. Se a gente não tem, não há nada que garanta que no próximo governo, caso o prefeito que seja eleito na cidade de São Paulo decida que a RI não é importante, a gente simplesmente acaba. Então, assim, é bem delicado. Enfim, eu poderia falar mais várias coisas, mas acho que a gente pode ir seguindo aí para outros temas. Gostaria de agradecer as duas considerações ótimas, realmente é uma coisa que dá para se prolongar. Bom, eu vejo aqui no site que parece que o Lucas Amorim quer fazer uma consideração e o Berner também quer fazer uma consideração, então chamo o Lucas. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a Bruna por ter aceito o convite, dizer que foi com grande satisfação que eu conheço a professora Joseli também, e tenho algumas dúvidas aqui que eu gostaria de... Nossa, esse sol está muito forte aqui, deixa eu virar um pouco. Algumas dúvidas aqui que ficaram que eu gostaria de ver se faz sentido, né? Ou se isso provoca algum comentário das duas palestrantes. A ideia que eu tinha de paradiplomacia era de alguma atuação meio que complementar à atuação da diplomacia estatal, né? Então, eu nunca entendi ela como tendo a pretensão de substituir ou algo do tipo, né? Mas tendo em vista essa crise de cooperação, né, tanto que a professora quanto a Bruna falaram sobre diversos, principalmente nesse contexto do governo dos Estados Unidos e também do governo do Brasil, de retrocessos em questão de cooperação multilateral, não só em questão comercial, mas também em questão ambiental, o Acordo de Paris, né? A própria OMS, vista ameaçada aí pela atuação dos Estados Unidos, seria essa uma oportunidade, um espaço, né, para os governos subnacionais, para os entes subnacionais, governos locais e regionais, atuarem num papel suplementar a essa lacuna de cooperação que existe por essa crise aí do multilateralismo internacional e, enfim, entre os governos estatais, governos nacionais, né? Posso ir? Pode. Muito obrigada, Lucas, pela tua pergunta, é uma alegria te ver. E eu agradeço, né, pelo convite que você, Daniel e a Jade fizeram, né, para estar aqui hoje. Olha, eu entendo que tu compreendestes corretamente, né? O papel da paradiplomacia não é substituir a diplomacia do Estado central, do governo central, não é essa a questão. Para isso nós temos outros conceitos, como é o caso de protodiplomacia, etc. Mas a ideia é justamente isso, é trabalhar em conjunto. Então, o que me parece que falta, e que agora nós temos essa oportunidade, ou seja, que a pandemia nos trouxe isso de modo mais, né, visível, presente, e que traz, então, a abertura, talvez, pelo conhecimento público agora de todos esses meandros interinstitucionais, dessas dificuldades interinstitucionais, é justamente isso. A falta de diálogo interinstitucional, a falta de coordenação interinstitucional é que tem nos causado problemas. Ou seja, o problema aqui é justamente que definições, diretrizes, normas, políticas são definidas por alguns e depois têm que ser implementadas por muitos. E esses muitos não participaram do diálogo, né? Então, me parece que é aí que está a grande chave, né? Ou seja, a ideia hoje que a maior parte das representações de governos locais
tem trazido a Organização das Nações Unidas, aos governos nacionais, é esta, ou seja, a pauta é como podemos trabalhar juntos. Ei, olhem para nós e nos ouçam, né? E não vamos fazer a nossa coisa e vamos substituir vocês, né? Por isso eu disse, não é necessário, me parece, extinguir o Estado-nação. Talvez ele vá se extinguir naturalmente no futuro próximo, mas não é a ideia de implodir toda a estrutura institucional que nós temos hoje, mas sim de repensá-la e de reestruturá-la, ou seja, reorganizá-la para caber outros interlocutores. Né? Então, eu acho que é essa questão que surge agora. Ou a oportunidade que precisa ser utilizada por aqueles que estão exercendo os governos locais e regionais de forçarem ou clamarem mais pela realização concreta desse diálogo e dessa coordenação, né, em que nós estamos sofrendo até a pandemia e que não parece ter fim isso, né, tão logo. Isto se dá pela falta de coordenação entre os diferentes níveis de governo no país, né, que não operacionalizou essa coordenação lá no início. Isso tinha que ter sido feito em conjunto. E os governadores e prefeitos tentaram, e aí o governo central não se mostrou disposto. Só que então, agora, os governos centrais, os governos locais e regionais têm que, nas suas plataformas políticas, mostrarem, bom, nós precisamos ser ouvidos e nós vamos buscar ser ouvidos. Então, votem na gente, né, para assumir a prefeitura agora, para assumir o governo do estado depois, porque a gente vai buscar esse diálogo. Né? E aí, nós, enquanto acadêmicos, enquanto servidores, como é o caso da Bruna, buscarmos que isso ocorra de fato, e não fique só na retórica do programa de governo ali no momento da eleição. Né? Então, me parece que a oportunidade que surge é essa, para que mudemos o paradigma de top-down para algo circular. Por isso se fala também de mudar o paradigma econômico para a economia circular, né? Ou seja, que as coisas se conectem. Então é isso que precisa acontecer também no âmbito interinstitucional, porque me parece que um problema sério, e esse é um problema que é muito sério aqui na América do Sul, especialmente, de falta de diálogo interinstitucional e de coordenação. E que as pessoas só falam sobre isso, mas nunca fazem. E por que nunca fazem? Né? Então, eu acho que é aí que está a nossa grande questão. Né? Então, me parece que a diplomacia não vem para substituir, mas vem justamente para complementar e vem para trabalhar, mostrar que precisamos trabalhar juntos, todos. Né? Bruno. Não, eu estou total de acordo com essa fala. Eu acho que são movimentos complementares, né? Não acho que a ideia seja substituir, porque tem funções diferentes, mas concordo, né, da importância de fortalecer o diálogo multinível. Inclusive, a maioria das agendas elas precisam desse diálogo multinível para acontecer, e no caso das ODS, por exemplo, né, a gente ia começar o diálogo que a gente implantou agora, a comissão municipal, e a comissão nacional foi extinta. Então, assim, eu acho que é complicado, a gente está num momento difícil, e eu vejo que isso, como eu até trouxe na minha fala, não é uma questão só do Brasil, é uma questão internacional que eu tenho observado, mas eu acho que a ideia não é competir, mas a gente também não vai esperar. Os governos locais não vão esperar os governos nacionais avançarem. Então, nas agendas que são caras, né, para os municípios, por exemplo, no tema de desenvolvimento sustentável, de resiliência urbana, de imigração, né, São Paulo é composta basicamente por migrantes, né, e refugiados. A gente também tem alguns refugiados, e essa questão tem ficado cada vez mais forte, né, recentemente.
Então, a gente não pode esperar o governo federal, os entes nacionais agirem por uma questão que as cidades estão sofrendo agora, né? Então, por isso que a gente tem o Mayor's Migration Council, por isso que a gente faz parte da Rede C40, por isso que a gente está avançando nas temáticas, independente dos governos nacionais. Por exemplo, assim, eu não sei se eu mencionei na minha fala, agora eu não lembro, mas, por exemplo, Los Angeles está na mesma situação, né? Em relação, eles fazem parte do Mayor's Migration Council, mas o governo dos Estados Unidos não é muito aberto, né, aos migrantes. Então, o que eu vejo é que existe uma oportunidade, sim, nisso, dos governos locais saírem na frente, nesse sentido de irem se desenvolvendo, de se fortalecendo, de criando capacidades, né, para superar esses desafios que, afinal de contas, somos nós que lidamos, né, no dia a dia, é no território que as coisas acontecem. E não dá para esperar, simplesmente. Seria melhor se a gente tivesse uma coordenação multinível e se apoiasse mutuamente. Mas quando não há, as cidades e os governos regionais não podem simplesmente perder a oportunidade de seguir, entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, acredito, para a gente finalizar também, a consideração que o Bernard tinha posto que queria fazer. Convido o Bernard para fazer sua consideração. Obrigado, Jade. Para mim é um prazer participar aqui desse debate, porque, de fato, traz um pouquinho aí do meu histórico também. Eu já fui secretário de Relações Internacionais do governo do Amazonas, já trabalhei para a sociedade civil numa ONG, agora tenho o meu próprio negócio com uma parte de setor privado e também estudando aulas no IBMEC, então estou um pouquinho de cada chapéu. Então é muito interessante quando todas essas informações são debatidas, porque todas essas dificuldades que são discutidas quanto à questão de se ter uma equipe dentro do governo discutindo a temática internacional que a Bruna comentou, que dependendo do governo pode simplesmente acabar, isso de fato é uma questão extremamente importante. Quando eu fui para o Amazonas, eu fui para fazer a criação da SEARE, Secretaria de Relações Internacionais, que ficava dentro da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. E foi fantástico, porque o governador, à época, tinha esse enfoque. Mas hoje a SEARE já não existe mais. Então, realmente, é exatamente isso que você estava comentando. Agora, na fala da professora Jocelyn, uma coisa que eu gosto de sempre chamar a atenção, que, ao meu ver, o problema não é a falta de recursos. Eu sempre lembro que o Brasil é a 9ª economia do mundo. Então, o problema não é dinheiro, o problema é gestão. Então, muitas vezes, é questão de como que o recurso está sendo trabalhado, como é que ele está sendo gerido para poder executar aquelas atividades específicas. E quando foi comentado aí sobre o Fórum das Cidades Pan-Amazônicas, eu trago também um exemplo que nasceu quando eu estava lá no Amazonas, que eu acho que é extremamente interessante, que é o Fórum dos Governadores para discutir políticas públicas ambientais, o GCF Task Force, que eu tive felicidade que tenha nascido na minha mesa praticamente, junto aí com conversa quando a gente estava tendo aí com a Califórnia e todos os outros países, outros governos subnacionais que ficaram envolvidos também. Então, existe sim essa necessidade de se ter essa preocupação, porque quando se fala de mudança, se fala também de eleições, e quando se fala aí de umas atividades específicas envolvendo múltiplos governos, quando a gente fala apenas Brasil, tranquilo, mudou todos os governos, mudou todo mundo, beleza, mas quando a gente também fala no âmbito mais amplo, no âmbito internacional, existe também a necessidade de ajustar as políticas específicas com cada país envolvido nessa paradiplomacia. E isso não é simples. Então, nesse caso do GCF Task Force, uma solução que encontrada e que tem sido bastante interessante, fazendo com que o GCF exista até hoje, foi fazer com que os recursos e todas as atividades ficassem dentro de uma universidade, no caso de Colorado.
e, consequentemente, eles sendo os catalisadores para fazer o papel da mudança. E sempre quando houvesse a mudança de um governo para outro, eles seriam os catalisadores para poder fazer o convite para que aquele novo governo permaneça naquela estrutura. E isso tem sido super interessante. Então, acho que pode ser uma oportunidade assim bastante interessante. E apenas para finalizar aqui os meus comentários múltiplos, também tem uma temática que é também muito pertinente quando se fala a questão sobre o profissional de relações internacionais, essa mesma dor da dificuldade de convencer as pessoas da importância do papel, da atividade, também ocorre na categoria de relações institucionais e governamentais. Eu faço parte da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, e também do IELGOV em São Paulo. E essa é uma temática importante. Já houveram aí alguns debates, inclusive teve agora recentemente em São Paulo o lançamento do Prêmio Origem, do Anuário Origem, onde se discutiu justamente a questão do papel de quem é o profissional de relações institucionais e governamentais e também o quanto que ele é importante para uma organização. E remeto isso à fala da Bruna, onde as dificuldades de muitas vezes as pessoas entenderem o que o profissional desta área faz, né? E eu sou até um pouco ousado em dizer às vezes que o profissional de relações internacionais é o profissional de relações institucionais e governamentais olhando para fora do Brasil. Então, às vezes, é apenas uma ampliação e, claro, quando se amplia as temáticas, trazem também as dores, as dificuldades, porque nem sempre as pessoas compreendem aquilo que nós estamos expondo, porque são temáticas que não faz parte da realidade daquela outra pessoa, né? E isso, consequentemente, faz com que toda essa área seja aí também necessária de explicar exatamente o que se faz. Não é uma profissão como engenheiro, como médico, né? É um pouquinho diferente. Mas considerações, e também, apenas para finalizar, deixar aí de parabéns a fala tanto da Bruna como da Joseli, que realmente foi fantástico. Parabéns. Eu vou só pegar um gancho aqui na fala do Bernard. Como sei que já estamos caminhando para o final, né, Jade? Eu gostaria desde já de agradecer a Bruna e a Joseli por terem aceito a palestra. Foi muito importante, muito agregador para todos que nos assistem e que posteriormente venham assistir as gravações. A gente pôde perceber o quanto a universidade influencia as políticas, né, do município e dos municípios arredores no qual ela está instalada, através do que a professora Joseli nos passou, e a atuação paradiplomática da Bruna também impecável. Todo mundo almeja uma carreira muito parecida com a sua. Parabéns para ambas as palestrantes. E seriam essas as minhas considerações. Bom, eu pergunto se a Joseli ou a Bruna quer fazer mais alguma colocação, algo assim. Eu gostaria de agradecer só novamente ao convite, principalmente ao Lucas Amorim, ao Daniel e também a Jade, né, ao Bernard. Muito obrigada e foi um prazer dividir esse espaço com a professora Joseli. Para mim é uma honra dividir esse espaço aqui com você e trouxe muitas reflexões e espero que tenha inspirado os estudantes para durante esse ciclo de palestras. Muito obrigada, eu sigo à disposição, quem quiser, eu vou deixar o meu e-mail no chat e eu também compartilhei aqui a publicação que a gente fez sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Prefeitura de São Paulo, que eu disse que foi entregue à ONU, tem em 3 línguas, né, português, inglês e espanhol, e está à disposição aqui no chat, se vocês puderem compartilhar também no YouTube, eu agradeço. Muito obrigada. Posso, então, só fazer uma colocação final? Queria só também agradecer, né, a Jade, ao Daniel, ao Lucas, ao Bernard, pelo convite. Também, Bruna, foi uma alegria poder participar e partilhar desse momento contigo. Mando um abraço muito grande a todos os colegas da Assessoria Internacional de São Paulo, né? Admiro muito o trabalho de todos e todas lá. Então, agradeço pela oportunidade de debatermos essas questões e espero que
né, com essas palestras, todos os estudantes e todas as estudantes de Relações Internacionais que estejam assistindo, que vão assistir depois as gravações, justamente se inspirem e vejam, né, que a área de Relações Internacionais é uma área que tem muitas possibilidades, né, e mesmo todas as outras áreas, né, na universidade eu sempre gosto de deixar essa marca, né, de que os estudantes não se limitem. E para citar uma colega querida que participa do nosso grupo de pesquisa lá da UFSM e é colega do Bernard no IHEL-Gov, a Selma Rosa, eu acho que a mensagem que tem que ficar para os estudantes é o que ela diz: ilimitem-se, ou seja, não se limitem, porque justamente a formação que vocês têm permite que vocês possam fazer inúmeras coisas e todas elas muito bem e muito conectadas justamente com aquilo que o mundo de hoje precisa, que é alguém que possa ter um olhar global, que enxergue o fora e aquilo que está aqui no local ao mesmo tempo e veja essas interconexões e possa colocar em prática essas interconexões de modo a beneficiar a todos. Então, muito obrigada por esta tarde tão profícua, tão boa. Muito obrigada. Bom, então, novamente, eu também gostaria de agradecer às nossas palestrantes por proferir essas falas sensacionais. Com certeza alimentaram e vão alimentar muito o desenvolvimento de diversos internacionalistas, que também, nesse momento difícil, aceitaram prontamente, né? A gente sabe que esse momento de pandemia aumentou os nossos afazeres e, mesmo assim, foram super rápidas em nos responder. A gente agradece muito. Eu venho deixar o convite também para a próxima palestra do segundo ciclo, que acontece hoje às 7 horas, que tem o título As Perspectivas para a Internacionalização de Municípios no Brasil. E agradeço a todos a presença e agradeço novamente aos nossos convidados. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde.